Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo. Você que está aqui conosco pelo canal Paz e Bem, muito obrigada, primeiramente. E nesse momento nós vamos nos ligando àquela inteligência superior, que para nós, espíritas, é Deus, a inteligência suprema. Vamos pedindo por um momento de transformação, de autoeducação, e que nós nos sintamos em paz e bem. No dia de hoje, nós recebemos aqui o Felipe Albani, que é do Sejus e é professor. E nós vamos continuar o estudo do livro dos médiuns. Nós estamos quase chegando ao final, estamos no capítulo 25, onde a conversa hoje é sobre evocações. Porque será que a gente pode evocar os espíritos? Será que eles é que nos procuram? Como é que funciona tudo isso? E Kardec deu um roteiro detalhado que agora eu vou dar a palavra aí para o Felipe para a gente começar os estudos. Bom dia, Felipe. Bom dia, Carla. Bom dia, galera do canal Paz e Bem. Bom dia também, galera do Sejus. E todos os que se zapeando pela internet acharam o nosso canal. E aqui vamos aproveitar para falar um pouco desse tema, que é até um pouco polêmico dentro do meio espírita, mas, de qualquer forma, temos um capítulo inteiro que Kardec nos deixou, inclusive trazendo informações muito interessantes. Mas, antes de entrar no livro dos médiuns, eu gostaria de trazer para vocês um trecho do antecessor de O Livro dos Médiuns, que foi Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que traz um vocabulário que, infelizmente, não está tão completo quanto estava no Instruções, que fala sobre uma diferença entre invocação e evocação. Eu já pegando um pouquinho da linguística, né, mas não exatamente entrando nos meandros exatos desse tópico. E aí o Kardec chama a atenção de que invocação com IN está relacionado com você trazer de dentro, ou seja, chamar em si, em seu socorro, um poder superior ou sobrenatural. Invoca-se, por exemplo, Deus pela prece. Já a evocação teria a ver com chamar, fazer vir a si, fazer aparecer nas cerimônias mágicas, coisa que não é o nosso caso. E, enfim, toda vez que você evoca um espírito, você está chamando de fora. Então, daí que vem essa confusão que muitas vezes há. Às vezes as pessoas tentam escrever evocar e colocam invocar. Então, é interessante saber que assim vem esses afixos ou prefixos, né? No caso que vem antes. O in é aquilo que vem de dentro, você vai meio que trazer de dentro de si, e o evocar é chamar quem vem de fora, que é por isso que tem por título Evocações. Quer comentar alguma coisa, Carla? Eu tinha posto meu microfone aqui no mudo, porque o Fiel estava fazendo barulho. O Fiel é meu cachorro, vocês sabem disso. Então, deixa eu falar uma coisa. É importante isso, principalmente para a gente, historicamente, né? Não a questão da invocação e da evocação, mas para a gente, quando a gente fala assim, olha, nós não estamos falando nada de maravilhoso, é porque historicamente, né, Felipe, me corrija se eu estiver errado, na Idade Média, tudo se tornou, em termos de religião, maravilhoso, né? Tudo era para o espírito e era uma questão. O próprio Herculano comenta isso num livro, se não me engano, que chama O Bem e o Mal. Depois, no Renascimento, o que acontece? O homem se voltou contra a religião, que era opressora, e passa a olhar tudo do aspecto da inteligência, do corpo, da razão, né? E refuta o espírito. Então, quando Kardec volta com esses princípios de equilíbrio entre o espírito e o corpo, ele faz questão de desfazer qualquer coisa que se refira ao maravilhoso, porque poderia remeter a esse momento histórico de que quando o povo foi oprimido, né, pelas religiões. Continua sendo, a gente sabe disso em alguns casos, mas ele faz questão de dissociar tudo isso. E por isso, talvez até, né, Felipe, que ele tenha tido tanto cuidado com as palavras, com aquilo que ele usava, com os termos, fazendo um glossário. Então, quando a gente vai tratar de livro dos médiuns, é sempre importante esse esclarecimento que o Felipe nos trouxe. Então, eu vou devolver para você, Felipe. Tranquilo. Agora, já começando com o livro dos médiuns, o que o Kardec nos traz primeiramente? Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere que ele queira comunicar-se. Fundam-se que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente por seu modo próprio, melhor prova a sua identidade, pois manifesta assim o desejo de se entreter conosco.
A bem da verdade, aí eles vêm, se apresentam e não necessariamente quer dizer que sejam eles mesmos, mesmo que a gente chame. Então, na verdade, como mesmo para quem é médium vidente, às vezes você, como o próprio espírito, pode plasmar a sua forma. Não necessariamente você vai identificar o espírito a partir do que o médium vidente está vendo, ou até mesmo de acordo com as nossas capacidades de perceber, né, energeticamente ou de uma outra maneira, o espírito que está querendo se comunicar, seja espontaneamente ou seja a nosso pedido. Então, na verdade, o próprio Kardec joga por terra essa coisa de que você chamando viria qualquer um. Também pode vir se comunicar, como já aconteceu e acontece em diversas reuniões, um espírito que não é exatamente aquele que diz ser. Então, a gente precisa realmente sempre estar atento a todas essas situações. É o famoso filtro. Você confia desconfiando. Depois, percebendo que tem alguma coisa errada, você vai perguntando para ver se realmente é ele quem está falando. E aí, continuando, o próprio Kardec falando. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, há sempre em torno de nós espíritos. Então, não adianta achar que é assim, eu estou sozinho, tem ninguém. Tem sim. O próprio Paulo, se não me engano, fala que temos sempre uma nuvem de testemunhas. Então, não adianta. Tem sempre alguém conosco. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar nenhum particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Então, qualquer um pode entrar. Se você simplesmente abre a porta, os espíritos podem se manifestar à vontade. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente. E sabe-se lá o que se daí pode resultar. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre nós e eles. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar, que aí muitas vezes são chamados de anjo da guarda ou até de espírito tutelar. De vez em quando tem uns nomezinhos que o pessoal cria, mas é sempre aquele espírito que está mais ligado a nós. Quer falar mais alguma coisa, Carla? E aí isso é bem, né? Isso é bem antigo. A questão do espírito familiar desde sempre acompanhou, né? Os romanos tinham inclusive os seus deuses familiares. Então é muito comum. O Herculano tem um livro, acho que se não me engano é mesmo no Bem e no Mal. Ele fala assim: eu não gosto muito dessa coisa de bem e mal, dessa dicotomia, mas como ela existe no conceito da espiritualidade, a gente tem que falar. Mas ele diz assim: olha. Cada um escolhe o espírito que quer ouvir, né? Os maus estão sempre incentivando os vícios. Vamos entender mal aqui como aqueles que estão menos, que estão mais ainda na precariedade, né? Que é uma palavra que eu gosto, que não rotula ninguém. E os bons estão sempre nos chamando para outros caminhos. Seja por um ou por outro, sempre existe uma escolha daquilo que a gente quer sintonizar, daquilo que a gente quer ouvir, quer fazer. E no caso das evocações, né, claro que não é essa dicotomia de bem e mal, porque tanto o superior quanto o inferior também sempre num contexto de olharmos a evolução do espírito, não de hierarquizarmos a coisa, as duas comunicações, elas têm importância, né, igual. Mas mas é sempre importante a gente saber isso que você está falando. Nós estamos cercados pelos espíritos em constante comunicação e relacionamento e conexão, né? Eu só queria acrescentar um detalhezinho. Quando você mencionou dos romanos, me lembrei da raiz da palavra lar, porque lar era o espírito que guardava a casa. E, curiosamente, daí veio a palavra lareira. Isso aí foi um estudo que eu ministrei outro dia, achei muito interessante lembrar disso. Ou seja, de largo e lareira, que aqui é um lugar muito frio, né? E ainda hoje, algumas casas, especialmente em lugares frios no Brasil, você tem lareira. Já que todo mundo se reúne em torno da lareira, talvez ali tivesse alguma manifestação, alguma relação com o Deus lar, né? De certa forma aí. O fogo, né, algumas tradições espirituais, né, eu não sei nomear, mas elas usam o fogo, inclusive, para evocações, para várias questões aí. Então, talvez tivesse mesmo isso, mas é legal saber isso. Obrigada. Verdade. E aí, continuando. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira.
Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se pode obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito, por quem se chama, não esteja disposto a falar. Por isso que muitas vezes o pessoal recomenda que não se evoque. Porém, há essa questão, né? E aí, continuando aqui. Ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Você quer que ele fale de uma determinada coisa. Ele não vai vir para falar disso porque ele não está autorizado muitas vezes. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo, que se faz um trabalho continuado, aí que a gente tem as reuniões já pré-programadas, com o grupo já fechado, exatamente para que crie esse hábito também de você se recolher naquele momento, há sempre espíritos habituais que elas aparecem, sem que sejam chamados por estarem prevenidos, em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. Então, quando a gente tem muita, dentro do meio espírita, essa questão do compromisso com a reunião mediúnica, exatamente por isso. Porque os espíritos já estão ali à disposição e nós também precisamos estar em condições para que a comunicação ocorra da melhor maneira possível. Mas antes de prosseguirmos, só para lembrar já que é um assunto polêmico entre as religiões, lá no Livro dos Espíritos, na questão 935, tem lá a pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram uma profanação as comunicações com além-túmulo? E aí a pergunta, né, tem a resposta que diz o seguinte: não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos vos consagram a afeição, acordem com prazer ao vosso chamado. Então, se há amor, não tem por que não permitir que aconteça a comunicação. Passa por uma questão ética, né? Você não vai evocar. A gente entende, por exemplo, o desespero de mães que perdem seus filhos e que procuram na psicografia ou na comunicação alguma coisa e acham que podem evocar. A gente entende toda essa dor e este sofrimento, né? O próprio Chico Xavier, quando fazia esse trabalho, né, de psicografia, ele falava, olha, tem que aguardar, porque não dá para a mãe chegar aqui, chamar e querer que o filho dê, ou a filha dê notícias sobre isso. Então, a gente sabe que realmente tem que aguardar. Mas tem alguns casos que, se a evocação é feita respeitosamente, por exemplo, você vê uma pessoa que está ao seu lado num caso de obsessão profunda. Isso já aconteceu comigo, tá? Muito desequilibrada. Se você se ligar para a prece a Deus, o seu mentor, e tiver o respaldo dele, e naquele momento é necessário conversar com aquele espírito, não tem por que não fazer também, porque também é uma questão de caridade. Eu já passei por várias situações assim, em que havia necessidade de conversar com aquele espírito naquele momento. Então, também não adianta falar assim, olha, vamos esperar a reunião na casa espírita para a gente poder conversar, porque às vezes a pessoa está numa situação de desequilíbrio tão grande que essa espera pode ser um caso de desencarne, inclusive. Então, tudo isso é feito com uma relação ética e consultando esses entre aspas, guias espirituais, que na verdade nós chamamos de mentores, né, Felipe? Verdade. E aí, dando um pequeno salto, o Kardec menciona também outra coisa. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médios do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Ou seja, novamente vem aquela polêmica, como a gente havia falado, mas como você mesmo falou aí, há casos e casos, né? Acredito que o bom senso deva prevalecer realmente na hora da comunicação. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para a comunicação de interesse geral. Isto se explica pelo desejo natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros.
E aí você mencionou muito bem o caso do Chico Xavier, em que muitas mães procuravam, e é importante que haja também esse trabalho, mas eu sei que nem toda casa oferece. Eu, por exemplo, trabalho numa casa que não tem reunião mediúnica aberta, elas são todas fechadas e mais voltadas para atendimento aos sofredores. Então, até mesmo as comunicações de espíritos superiores costumam ser muito restritas, e até que nessa casa as comunicações, algumas são divulgadas, mas também eles não têm não dão muito valor à psicografia, eles preferem a psicofonia, porque já é uma prática da casa, né? Então, é uma outra coisa que é importante falar, que cada casa tem o seu estilo. E aí, às vezes, acontece, posso falar aí com o preto velho, alguma coisa assim, e na doutrina espírita a gente não trabalha com essas classificações. Mesmo já recebi, durante comunicações, alguns trabalhadores de matriz africana, mas eles vêm com outros objetivos, que é diferente do que ocorre na Umbanda, por exemplo, em que há a consulta. E há um respeito muito grande da nossa parte, ou deveria haver, né, de muitos de nossos trabalhadores, porque são religiões com todo o seu cunho maravilhoso e sempre com muito amor que os espíritos vêm nos ajudar. E aí, continuando. Primeiramente, que não acenda esse desejo, senão com muita reserva, se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que tais evocações não se prestem sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse e não uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa que sai do âmbito do teste que racionalmente se pode dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, e se querendo respostas categóricas. Então, isso é uma outra preocupação que Kardec teve, de não servir de momento de adivinhação. Ou seja, as evocações, especialmente desses casos das cartas do Chico, e que acontecem em outras casas também que trabalham com esse tipo de evocação, ou até mesmo de mensagem espontânea, a grande preocupação é sempre essa, não pode ser para mera curiosidade. Deve ter uma finalidade um pouco mais expansiva, mais séria do que simplesmente saber se a pessoa está bem ou mal, ou se, de repente, qual vai ser o número da Mega Sena do próximo curso, né? Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, gente, se eu desencarnar, pelo amor de Deus, você fala no Sejus isso, não fica me chamando para saber como é que é lá, em qual lugar que eu tô, não sei o que lá, me chama com umas perguntas melhores, porque eu vou me sentir meio desprestigiada, já que o orgulho é meio difícil da gente perder, demora, né, pra gente trabalhar isso aqui. Eu vou me sentir mal. Você vai chamar para falar, Carla, onde você tá? Como é que é aí? É legal? Não é legal? Não, faz uma listinha de perguntas um pouco melhor, pelo menos para eu vir mais animada. Eu sempre brinco assim, porque realmente a gente sabe que a gente tem curiosidade de entender melhor o plano espiritual, como é que funcionam as coisas, mas também ficar te evocando. Eu fico me imaginando do lado de lá, ouvindo umas evocações assim, Carla, conta pra gente aí como é que é. Você está no plano de luz, você está num plano pior? Aí eu fico pensando, nossa, mas de tudo que eu fiz só tem isso para me perguntar. Você fica meio numa situação meio ruim, né? Mas vamos voltar aí para Kardec. E para isso também já existe o livro Céu e Inferno, né? Na segunda parte tem milhares é exagero, mas tem diversos depoimentos de espíritos de diversas categorias e as situações nas quais eles se encontram do outro lado. E aí, só para continuar, convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que elas não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas que se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos se for oportuno e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que eles não inspiram nenhuma simpatia. Daí que as cartas tinham que vir realmente com a pessoa presente lá. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformar em agente de consulta, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de leitor de
boa sorte. Engraçado que o Guilhotas traduziu como buena dicha, né? Muitas vezes, né? Em vez de trabalhar a questão em português. E aí, passando um pouquinho mais, a gente entra na seção espíritos que se pode evocar. E aí vem aquela pergunta, quem será que eu posso evocar? E aí Kardec diz que todos os espíritos, qualquer que seja o grau que se encontre na escala espiritual, podem ser evocados. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado, independente da própria vontade ou da permissão, que lhes possa ser recusada por uma potência superior, é possível que se achem impedidos de fazer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Nós não podemos esquecer, se para a gente aqui, às vezes, é um problema de agenda, não é, Carla? Para a gente poder organizar não somente os cursos, mas também para a gente poder gravar e fazer alguma coisa. Você imagine do outro lado, que certamente deve ter muito mais ocupações que a gente não faz a mínima ideia. Então, realmente, é muito complicada a questão da evocação. A gente aqui no Sejus é uma luta, porque todo mundo é ocupado, então a gente fica, pode nesse dia, pode não sei, por exemplo, eu posso mais gravar no final de semana, então é uma luta. Agora, do lado de lá também não tem só isso, né? Porque às vezes a gente quer receber notícias, por exemplo, de um parente muito querido, né? Eu tive a minha tia que desencarnou agora, vai fazer no último dia 2 de agosto. Então, mas assim, o espírito, às vezes, não vai fazer bem para ele este contato com a família ainda. Então, não adianta a gente ficar o dia inteiro pensando assim, ah, minha tia podia me dar uma comunicação, ah, minha tia podia me contar como é que ela está, ah, porque a gente atrapalha o desenvolvimento do outro lá. Porque, às vezes, a pessoa, nesse caso específico, desencarnou depois de uma longa doença, 4 anos de câncer, vai... Então, assim, tem toda uma cura do espírito e uma educação que tem que ser continuada do lado de lá, é o que a gente pelo menos supõe, né, pelos estudos. E a gente fica chamando, acaba perturbando, né, a pessoa. Então tem que ter essa sensibilidade de saber que em algum momento você pode receber isso, ou às vezes durante o sono você pode ter esse contato, mas tudo isso é muito sensível, né? Tem que ter mesmo um pouco, baixar um pouco a nossa ansiedade, né, Felipe? É o famoso bom senso, né? Que é o que muitas vezes falta em algumas pessoas, mas é o bom senso que todos devemos ter. E aí, seguindo um pouquinho mais. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, devem colocar-se as ocupações e as missões que estejam desempenhando e das quais não devem afastar-se para ceder aos nossos desejos. Há também a sua própria situação, como é o caso de um espírito recém-desencarnado, que pode ainda estar passando por um processo de perturbação, que ainda não tem noção que ele ainda já está desencarnado, ou muitas vezes ele está se recuperando, passando por um processo de entendimento da própria situação, se ele ainda guarda algum remorso, ele tem muita dificuldade. E não somente no livro Céu e Inferno, mas também na Revista Espírita, tem vários casos de evocações que Kardec faz e cujos espíritos não atendem porque não têm condições. Mas, nesse caso, o que ele geralmente faz? Pede ao espírito que comanda a reunião do lado de lá para perguntar se há condições de o espírito se manifestar. Então, talvez essa seja uma fórmula até mais segura do que simplesmente pedir que o espírito venha. E aí, continuando. Também há a questão da natureza do médium, da pessoa que evoca e no meio que se faz a evocação, além do objetivo que se tem em vista. Então, é um conjunto de fatores que tem que ser levado em conta para que a evocação realmente aconteça de maneira adequada. E aí, eu trouxe para a gente, só para ilustrar um pouco melhor, um caso da Revista Espírita, de março de 1861, que foi o assassinato do senhor, aí infelizmente eu vou tentar criar uma pronúncia em francês aqui. Está escrito Poinsot, mas deve ser Poisson, né? Não sei como é que é em francês. Sou formado em inglês, eu não tenho muita pronúncia com francês, mas a gente... E aí, basicamente, eles tentam evocar o próprio senhor que foi assassinado, e isso causa um certo problema, porque as respostas que são obtidas. O senhor Poisson não pode responder ao vosso apelo. Ele ainda não se comunicou com ninguém. Deus o proíbe no momento. Aí Kardec insiste. Pode saber o motivo? E a resposta é sim, porque revelações desse gênero influenciariam a consciência dos juízes,
que devem agir com toda a liberdade. E aí seria fácil, né? Imagine todo caso de homicídio pedir para se comunicar ao espírito que foi assassinado. Aí o segundo, contudo, essas revelações esclarecendo os juízes talvez pudessem evitar erros lamentáveis e até irreparáveis, ao que os espíritos respondem para Kardec. Não é por esse meio que eles devem ser esclarecidos. Deus lhes quer deixar a inteira responsabilidade de suas sentenças, como se deixa a cada um a responsabilidade de seus atos. Também não lhes quer poupar o trabalho das pesquisas, nem o mérito de havê-las feito. E aí Kardec insiste. Mas na falta de informações suficientes, pode um culpado escapar à justiça? E a resposta, credes que escape à justiça de Deus? Se deve ser ferido pela justiça dos homens, Deus saberá fazê-lo cair nas mãos deles. Por fim, seja quanto ao culpado, mas se o inocente fosse condenado, não seria aí um grande mal? E a resposta, Deus julga em última instância, e o inocente condenado injustamente pelos homens terá sua reabilitação. Aí pensa até num determinado recluso nosso, né, Carla, que é um caso bastante delicado. Aliás, essa condenação pode ser para ele uma prova útil ao seu adiantamento, mas por vezes também pode ser a justa punição de um crime da qual terá escapado em outra existência. Lembrai-vos de que os espíritos têm por missão vos instruir na via do bem, e não aplainar o caminho terreno, deixado a cargo de vossa inteligência. Afastando-vos do fim providencial do espiritismo, exponde-vos a ser desenganados pela turba de espíritos mentirosos que se agitam incessantemente em torno de nós. Até teve um caso, acho que nos anos 70, não vou lembrar, em que houve uma carta psicografada pelo Chico que foi levada à justiça. Sim. E que serviu para inocentar um determinado culpado, que, se não me engano, era um jovem que se matou. Sim. Que era um caso ali que ficou um pouco mal resolvido. Só que esses casos são considerados excepcionais, até porque o próprio espírito, depois de, nesse mesmo caso, Kardec insiste, aparece alguém se dizendo o tal espírito, e o Kardec percebe que está esquisito, e ao que o orientador da reunião virou e fala, se insistir de seres enganados, que foi que tentou se passar. Alguém tentou se passar pelo senhor Poisson, e não deu certo. Ou seja, o melhor mesmo é que deixar que a justiça corresse conforme deveria ter ocorrido. Quer falar? Não, então, isso a gente volta, né, naquele assunto que a gente já falou algumas vezes, quando teve aquele monte de psicografia como se fosse a Marielle, né? E que era um linguajar que, obviamente, não nos levava a crer que era aquilo, até pelo tempo de desencarne e justamente por isso, porque tem que passar por esse crivo. Se tentaram enganar até a Kardec, né? Imagine nós, que estamos numa outra situação, ele que era o tempo todo orientado por espíritos superiores, supõe-se, inclusive, que um desses espíritos poderia ser o próprio Jesus, então tem no movimento espírita um estudo nesse sentido. Agora, imagine a gente, né? Se a gente vai pegar tudo isso e vai engolir como se, tá tudo bem, é como se tivesse também, né, os espíritos do fake news no plano espiritual, né, que são os enganadores, pseudo-sábios. Então, esse crivo, o mesmo crivo que a gente tem aqui com as notícias falsas, né, que são geradas por robôs, a gente tem que ter por essas que são trazidas por humanos também aqui, por pessoas encarnadas, né? Com certeza. Aí, Kardec continua. A faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica que para este a obrigação de estar à nossa disposição, que ele pode vir em certa ocasião e não vir em outra, com um médium evocador que lhe agrade ou não com outro, dizer o que quer sem poder ser constrangido a dizer o que não queira, ir-se quando lhe aprouver, enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de haver se mostrado assíduo durante algum tempo, pode de repente deixar de vir, ou seja, pode simplesmente não querer mais vir. Por todos esses motivos é que quando se desejar chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dá as razões, então é inútil insistir. Se insistir, dá esse problema. E aí pergunta se é conveniente ou não evocar
maus espíritos, né? Kardec ainda usa esse adjetivo mal, porque, na verdade, todos estamos aqui na Terra, praticamente todos somos imperfeitos. Outros estão em graus um pouco mais elevados, mas mal no sentido de desejar ainda se compraz com o mal, ainda. Sempre tem que De tomar esse cuidado. desconhecer, né, os caminhos mais elevados, que, entre aspas, são do bem, né, de desejar para o outro realmente amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o mal que nós falamos, porque nós não acreditamos que ninguém esteja condenado a ser mal por Deus, porque a gente não está falando de um Deus misericordioso, bom e justo, né, Felipe? Verdade. E aí, o que Kardec fala? Isso depende do fim que se tenha em vista e do ascendente que se possa exercer sobre ele. Ou seja, se a pessoa que vai participar dessa reunião tem condições morais de conversar com esse irmão que ainda está tão dedicado aos maus hábitos, digamos assim. O inconveniente é nulo, quando são chamados com um fim sério, ou os de instruir e melhorar. Ao contrário, muito grande quando chamamos por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhe um serviço qualquer. Um bom exemplo que talvez a gente possa trazer é uma coisa que, inclusive, me preocupa muito quando alguns adolescentes o fazem, que é, antigamente a gente tinha a brincadeira do copo e do compasso, né? E ainda perguntava se era o diabo que estava ali. Nós sabemos, na nossa concepção, que não existe uma figura criada eternamente para o mal, que foi considerado alegoricamente como o diabo, Satanás, Lúcifer e outros nomes que estão espalhados por aí. Mas tem uma brincadeira que é um pouco mais delicada, que tem sido usada a partir de um Taylor, que foi há alguns anos, que é chamada de brincadeira do Charlie Charlie, que coloca um lápis em cima do outro em forma de cruz e segue a mesma ideia. E a pergunta das crianças é: Charlie Charlie, você está aí? E o lápis realmente se mexe. É um problema sério, porque se enquadra exatamente nesse tipo de situação. O inconveniente de você chamar alguém que está com um fim que não é um fim sério, geralmente em um lugar que também não é uma situação adequada, que isso às vezes acontece em sala de aula, acontece na rua, e não tem o recolhimento necessário, como a gente estava conversando aqui. Não há a seriedade necessária. É uma evocação, mas não feita com um fim sério. Então, por isso que é importante, sempre que percebermos alguém nessa condição, de alertarmos para não fazer, porque isso é chamar um espírito que não está com uma finalidade séria para participar de uma situação menos séria ainda. Eu acho que é um alerta muito interessante para todos os que estão assistindo. Eu acho que esse alerta é bom, e tem uma coisa também, que mesmo quando se evoca um espírito num espaço preparado, é bom nós... O que Kardec está falando? Que o evocador tem que estar preparado. Porque muitas vezes, se é um espírito que está em sofrimento, ele vem, às vezes, muito de forma ríspida. Então, ele vai dizer para o evocador assim: olha, eu não acredito em você, você é um impostor, aquilo que você fala não vale nada. Vai falar coisas assim que parecem pesadas. Mas o evocador, se ele não estiver em condições de ser firme e amoroso, ele pode levar isso para o lado pessoal. Então, o que se vê muito em reuniões mediúnicas são pessoas que começam a discutir com o espírito. E aí você não está fazendo bem. Então começa a falar: não, mas você tem que acreditar, você olha como você está, olha isso. Então, assim, tem que ter uma questão psicológica, de sensibilidade, de você estar acolhendo aquela pessoa e deixar que ela expresse a opinião dela livremente, como se fosse uma consulta terapêutica, né, mesmo. E não discutir, entrar na linha de frente: ó, não, você... Isso eu já presenciei muito, por isso que eu falo: não, você que está errado, você tem que acreditar em Deus, olha, porque você está aqui porque Deus permite. Então, assim, a pessoa não está em condições de verificar aquela realidade que para a gente é tão simples, tão clara. E aí a gente acaba não ajudando, acaba atrapalhando a vida do outro, porque o outro fica bravo, e eu já vi isso muito em reunião mediúnica, e fala: olha, eu vou embora daqui, não quero mais falar com você. Então, mesmo quando ele se coloca assim, dizer: olha, seja envolvido no amor, nós estamos te recebendo por ele, e você é livre, né? Você é livre. Se você puder voltar, nós gostaríamos muito de ter a sua presença. Vou te devolver, Felipe, porque esse capítulo ainda tem 2 pontos que eu não sei se você vai passar, mas da questão da evocação de animais, que é sempre polêmica, né? E de vivos.
Então, vou te devolver. Antes da gente prosseguir, me fez lembrar uma situação que é muito importante também esclarecer, que, enfim, os cristãos fizeram miséria por muito tempo, então até mesmo você mencionar Jesus Cristo na reunião mediúnica pode ser prejudicial na comunicação. Então, o evocador, ou pelo menos a pessoa que for esclarecer o espírito, tem que estar muito atento exatamente para não causar um constrangimento ainda maior do espírito que está vindo ser atendido. Mesmo sendo um ambiente cristão, muitas vezes ele não tem noção de que está no ambiente envolvido e que tenha Jesus Cristo como guia e modelo. E aí, lembrando o próprio, tem lá na Gênesis, quando fala dos processos, que vai ser um assunto que a gente vai trabalhar posteriormente, os fariseus acusavam de Jesus de ser uma espécie de príncipe dos demônios, ou de estar imbuído do poder de Satanás, que por isso ele expulsava os demônios. Né? Então a gente também tem que ter o cuidado com essas invertidas que essas pessoas também exercem. E você quer ir direto para essa questão dos animais? Se você achar que está pronto, porque como a gente já está chegando aí daqui a pouco no final, e isso é sempre, Uhum. tem muita dúvida, né? Que aí tinha outros pontos aqui, mas vamos direto para lá, que aí já são da parte das perguntas. E tem mais de 50 perguntas que Kardec faz, Esse e aí tem. eu tenho chegando aqui. Que essa questão dos animais é polêmica. Pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, quando você procura a tua anotação dos animais, é importante depois, quem puder, ler esse capítulo na íntegra, porque ele é um capítulo longo, mas ele é muito interessante para quem está na prática mediúnica, né? Para quem está trabalhando em assistências espirituais ou reuniões mediúnicas. Eu não gosto muito da palavra assistência, porque assistidos somos todos, né? Mas em reuniões, algumas casas usam assistência, então por isso que eu estou repetindo. Uhum. Vamos Já contei aqui. Então vamos lá. Então, para vocês terem uma ideia, já é a 36ª pergunta. Pode ser evocado o espírito de um animal? E aí já envolve um outro ponto muito importante que, nesse ponto, Kardec não aprofundou muito. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais, porém unicamente humanos. Então, uma outra categoria que não pode ser confundida com espíritos como nós, ou seja, seres humanos. Se eu perguntar, como é que então, tendo evocado animais, algumas pessoas han obtido resposta? E aí a resposta é fantástica. Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar palavra sobre qualquer contexto. Basta ver aí nos perfis de Facebook, especialmente os mais combativos, para ver o quanto a gente está ali pronta para falar mal, pronta para zoar. E isso, infelizmente, acontece também do ponto de vista do plano espiritual. E Kardec até menciona que até com personagens de ficção acontece isso. Se perguntarem, por exemplo, pedindo uma mesa mediúnica para ver algum personagem das novelas que estão por aí, ou de algum filme que desencarnou, pode contar que vai vir. A Branca de Neve. Agora eu quero falar com a Branca de Neve. Vem a Branca de Neve. Exatamente. Mas não é a Branca de Neve, né? É algum espírito zombando da gente. Mas dá para E falar. aí, só para a gente aprofundar sem ir muito além, na pergunta 592 do Livro dos Espíritos, em que há essa preocupação de falar sobre os animais, o que os espíritos esclarecem? O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos dotado do que destes. Então, não tem como a gente comparar a situação da natureza. Agora, qual é outra questão que, por isso que muitas vezes, especialmente as pessoas que ficaram muito ligadas a alguns animais domésticos, o que acontece? Entre os animais domésticos e o homem, as afinidades são produzidas pelas cargas fluídicas que os rodeiam e sobre eles recaem. Ou seja, o carinho que nós alimentamos para os animais, todo o trato que nós damos para eles acabam se aproximando de nós. É um pouco a humanidade que influi sobre a animalidade, sem alterar as cores de uma ou de outra. Daí essa superioridade inteligente do cão sobre o instinto brutal do animal selvagem. Só que a gente não pode achar que eles são seres inteligentes como nós. Eles são
apenas animais que nutrem um carinho a mais por nós, mas é como praticamente a nossa adoração com Deus, ou qualquer outro ser superior. Eu sempre brinco que nós somos os deuses dos cachorros, por exemplo. Eles olham para a gente e falam: Nossa, por que está chovendo? Por que você fez isso? Né? Eles devem ter, dentro deles deve se passar isso, porque quando está um dia que chove muito para um cachorro que gosta de passear muito na rua, ele olha assim como: Nossa, você não pode fazer nada? Parar a chuva, né? Então nós somos os deuses deles. Verdade. Agora, com relação à evocação de pessoas vivas, a pergunta que é a primeira, que é a 37ª, é se a encarnação do espírito constitui obstáculo à evocação. Aí a resposta é que não, mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Um dos casos mais emblemáticos nossos é o de Eurípides de Barçanufo, né, que durante, às vezes, as aulas que ele ministrava, às vezes caía em torpor e ia trabalhar espiritualmente. E aí tem os casos também, não são exatamente evocações, mas a gente tem o caso do Santo Antônio, que é chamado Santo Antônio de Pada, que apareceu para atirar o pai da forca, e vários outros casos ao longo da história, mas que tem toda uma explicação. Ou seja, o que a gente chamava de milagre antigamente, hoje tem explicação, porque milagre, a rigor, a raiz significa coisa admirável, e não uma derrogação da lei da natureza. E aí a 30ª... Deixa eu só falar uma coisa. Para quem quiser saber mais desses casos que o Felipe citou, tem um programa sobre a bicorporeidade no nível dos médiuns, aqui no Caminhos do Espiritismo, que vocês podem procurar, onde a gente conversa mais sobre o que acontece nesse momento. Vamos lá, Felipe. 39ª. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. É a resposta dos espíritos. 42ª. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como de uma pessoa morta? E a resposta: não. A matéria sempre influencia mais ou menos. E ainda tem uma nota. Uma pessoa que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Ainda tem uma outra que diz que é como se fosse um balão preso a um poste. Ou seja, o espírito nunca está completamente livre quando ele está encarnado. Ele sempre traz alguma coisa, alguma dificuldade para a sua liberdade que teria se ele não tivesse encarnado. Nesse estado, poderia o espírito se impedir de vir por em outra parte? A resposta é sim. Pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer, então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não tem o interesse. Vai que algum de nós esteja sendo evocados aqui, lá na Ásia, na África, ou mesmo em outra parte do Brasil, não vai ter condições. Nós estamos aqui realizando outra atividade. Então, não tem a menor condição de nós irmos lá. 43ª. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? E a resposta, ainda que difícil, não é absolutamente impossível. Porquanto se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça, como acontecia com Eurípides. Mas o espírito não pode comunicar-se como um espírito, senão nos momentos em que sua presença não é necessária à atividade do corpo, ou seja, no momento em que ele está atuando. Se ele está numa atividade que não pode se deixar evocar ir para outro lugar, realmente ele permanece, não vai atender a essa evocação. 44ª. Eu esqueci de marcar o nosso tempo, mas eu creio que a gente já está estourando, então eu só estou olhando aqui para baixo para o celular. Então eu vou pedir, Felipe, se você já puder ir para as suas conclusões, aí os comentários finais, te deixar falar essa pergunta. Vamos lá. Tá. Basicamente, a gente pode, de repente, dar uma parada falando que a gente precisa realmente ter esses cuidados quando a gente pensa nas evocações, porque as pessoas acham que já que posso evocar todo mundo. Nós devemos respeitar que existe todo um trabalho no lado espiritual e que nós não podemos simplesmente achar que estão todos a nosso dispor. Na verdade, seria quase que o contrário, né? Porque, na verdade, muitos deles vêm nos ajudar, mas não significa que estejam à nossa disposição para todas as nossas dúvidas, nossas curiosidades e mesmo nos assuntos sérios. E somente para as situações sérias é que são abertas algumas exceções quando há realmente extrema necessidade. Vide o caso de Kardec, que muitas vezes teve as evocações negadas porque não havia condições do pronto atendimento naquele momento. E aí
Um abraço para todos vocês e, de repente, quando for possível, a gente retoma, porque esse assunto é muito vasto. E, é claro, leiam, peguem, dissequem a codificação, porque realmente tem coisas muito interessantes dentro da doutrina espírita que certamente nos ajudam a entender, inclusive, fenômenos de outras religiões. Não queremos impor a nossa visão, mas queremos entender como as coisas funcionam sem aquele lado maravilhoso, sem aquele lado do sobrenatural. E, na verdade, na nossa concepção, não existe maravilhoso nem sobrenatural. É tudo cientificamente explicado e tudo cientificamente compreensível. Legal. Bom, obrigada a você que nos acompanhou. Esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós somos o Seju. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe. Isso nos ajuda nas redes sociais a divulgar a doutrina espírita, que é o nosso objetivo aqui voluntário. E se você puder, o canal Paz e Bem solicita sempre que faça uma doação solidária. Sabemos das dificuldades nos dias atuais, mas seria para investimento em novos projetos aí. Então, se você puder, será bem-vindo. Se não, nós continuamos aqui. Deixamos o nosso beijo e nosso agradecimento. Um abraço. Obrigada, Felipe.